Cristo vive em mim. Essa foi uma afirmação do apóstolo Paulo. Paulo escreve à igreja da Galácia e afirma: Cristo vive em mim. Oh, bênção! Nós precisamos afirmar a cada instante da nossa vida: Cristo vive em mim. E essa é a palavra de Deus para a nossa vida nesta noite. Mas o que é que significa Cristo viver em mim? O que é essa vivência que Paulo tinha com Todo-Poderoso, com o Senhor, a ponto de afirmar: Cristo vive em mim? Irmãos, Paulo estava dizendo que ele havia sido sepultado para o pecado. Ele não vivia mais para a prática do pecado, que ele tinha eliminado por completo o prazer que ele tinha na cobiça, a satisfação que ele tinha na influência do mundo, no viver o mundo, no viver aquilo que o mundo tinha a oferecer. E ele afirmava através desta palavra que ele havia sido ressuscitado para uma nova vida. Nós precisamos entender essa mensagem e procurar colocá-la em prática na nossa vida, para que nós possamos afirmar com autoridade: Cristo vive em mim. Todas as coisas que nós fazemos para o Senhor, irmãos, necessário é que seja cheia de realidade, ações verdadeiras, ações poderosas, para que assim possamos viver a verdade do Senhor a cada dia, a cada minuto. É certo que nós somos justificados pela graça do Senhor, e isso mediante a fé. No entanto, na nossa jornada em direção aos céus, dia após dia, é necessário que haja um crescimento, que nós possamos crescer na presença do Senhor. É um aperfeiçoar da nossa santificação, da nossa doação ao Todo-Poderoso. É necessário que as pessoas olhem para mim, olhem para você, que sejamos a imagem do Senhor, que sejamos um espelho que reflita a imagem de Cristo Jesus, que as pessoas possam enxergar em nós a presença do amado Senhor. Oh, glórias! E se porventura, amados, a nossa imagem for embaçada, e se você mesmo olhando no espelho não consiga ver Jesus na tua vida, a situação está ruim, vai de mal a pior. Tu necessitas ter a coragem, e tenha esta coragem, colocar-se diante de um espelho, visualize o teu ser, veja se você consegue enxergar Cristo na tua vida, veja se você consegue enxergar Cristo Jesus na tua existência, e a partir do momento que você enxergue Cristo, você pode afirmar: Ele vive em mim. É evidente, amados, que a imagem que você há de ver no espelho, com certeza, o reflexo da tua imagem. Mas quando você olha um pouco mais atentamente, um pouco além da imagem, é necessário enxergar as obras de Cristo, a presença do Senhor. É necessário que você veja que tudo aquilo que você pensa, fala, que tudo aquilo que você é, está em comum com aquilo que Cristo é, com tudo aquilo que o nosso Senhor é. Irmãos, o Senhor chamou-nos para uma vida santificada, uma vida de testemunho vivo diante da sociedade, nesses dias tão difíceis, em que o homem tem envergonhado o santo e bendito nome de Cristo Jesus, em que o testemunho das pessoas são testemunhos terríveis. Nós não podemos seguir neste caminho, é caminho de morte, é caminho de destruição. Abramos nossa Bíblia em Gálatas capítulo 2, vamos ler versículos 19 e 20. Eu quero que vocês prestem atenção na leitura desta palavra, para que vocês ouçam aquilo que o Senhor quer falar ao teu coração nessa noite. E ao sairmos daqui, saiamos com uma certeza, irmãos, uma convicção: Cristo vive em mim. Oh, glórias! Gálatas capítulo 2, versículos 19 e 20, aqui está: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim.
Oh, glórias! Você tem a coragem de ratificar essas palavras do apóstolo Paulo? Você tem coragem de lê-las e falar: eu posso proferir essas palavras sem medo de estar enganado? Nós, como servos de Deus, e afirmamos que o somos, temos o dever de repetir com autoridade as palavras que o apóstolo Paulo falou. Ele diz, versículo 19, a última parte: estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Oh, glórias! Senhor, nós te louvamos, Pai, porque a tua palavra é clara, é uma fonte de ensinamentos, uma fonte poderosa, Senhor, que nos instrui, que nos ensina a andar nos teus caminhos. Oh, Senhor, fala conosco, para que nós possamos, de fato, afirmarmos que tu és aquele que habita no nosso coração. Oh, meu Deus, fala conosco, Pai. Esse é meu clamor em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós lemos a última parte do versículo 19, deparamos com uma afirmação do apóstolo: fui crucificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo. Mas como pode o apóstolo Paulo estar crucificado com Cristo se ele nem mesmo conheceu o Senhor pessoalmente? Se ele não teve aquele contato com o Todo-Poderoso? Se Cristo morreu antes da conversão dele, como é que Paulo poderia estar crucificado com Cristo quando a Bíblia diz que ali estava o Senhor e mais 2 bandidos ao seu redor? Apenas 3 no dia da crucificação. Mas por que Paulo faz tal afirmação, irmãos? Por que Paulo faz? Queridos, ele estava simplesmente falando o seguinte, que naquele momento ele estava passando por um processo de purificação, um processo de restauração, que ele havia sido crucificado, ou seja, que ele não mais vivia para o pecado, que ele não mais estava dominado pelo pecado, que ele havia morrido para as práticas pecaminosas, que ele havia sido ressuscitado com o Senhor para uma nova vida, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida alegre, uma vida de compromisso, uma vida de satisfação, uma vida que lhe dava prazer. Porque quando nós de fato temos Cristo no coração, nós teremos prazer com Cristo. Quando nós temos o Senhor na nossa existência, quando nós, a exemplo do apóstolo, afirmamos: Cristo vive em mim, fui crucificado com Cristo. Isso significa que a nossa ligação, a nossa comunhão com o Todo-Poderoso é tão grande, é tão extraordinária, que há prazer naquilo que é do Senhor. O nosso prazer não está mais no pecado, o nosso prazer não está mais em viver segundo este mundo, mas o nosso prazer está em fazer a vontade do Senhor, a cada instante, a cada minuto, a cada segundo da nossa existência. É isto que o apóstolo Paulo está afirmando para você, afirmando para a igreja da Galácia, afirmando para aqueles que hão de ler essa palavra no decorrer da história. Eis a afirmação do apóstolo Paulo: amados, eu não vivo mais para a prática do pecado, porque agora o meu viver é para Deus, o meu viver é a santidade, eu quero viver em santidade. Simplesmente isso o apóstolo Paulo está afirmando. Ele diz: estar crucificado com Cristo é negar a si mesmo. Ele se autonegava. Havia uma renúncia na vida do apóstolo, porque ele deixou todas as coisas para trás, e eram coisas importantes, preciosas. Ele deixou o seu nome, deixou os seus recursos financeiros, deixou a família, deixou o seu status, seu lugar na sociedade. Ele chutou todas essas coisas porque ele entendeu que não tinha valor na nova caminhada, não tinha valor na nova vida. Ele rejeitou o padrão do mundo. Ele rejeitou o padrão do mundo para viver o padrão de Cristo Jesus. Infelizmente, amados, muitas vezes nós não queremos renunciar o padrão do mundo. Nós queremos viver um meio termo. Eu quero viver os padrões do Senhor, porém não quero abrir mão do padrão do mundo.
E dessa forma não é possível agradar o nosso amado Jesus. Nós temos que viver, é o padrão de Cristo, o padrão da palavra. Nós precisamos ser exemplos, exemplos no procedimento, exemplos no amor, exemplos na fé, exemplos na pureza. E mais uma vez, irmãos, olhando para a imagem no espelho, será que você consegue ver em si mesmo um exemplo no proceder, um exemplo no amor, um exemplo na fé e na pureza? Irmãos, não é difícil. Se o apóstolo Paulo conseguiu ver essas situações na sua vida, você também pode. Não pense que você é menor. Mas o apóstolo Paulo, nós temos essa ideia equivocada, muitas vezes soprada pelo inimigo no ouvido da gente. Mas o apóstolo Paulo era o apóstolo Paulo. O apóstolo. Não, amados, o amor do Senhor, o Espírito Santo que o envolveu, o Espírito Santo que tomou a sua vida, é o mesmo que está diante de você, querendo transformar a tua vida, querendo te envolver, querendo te dar um novo padrão de vida. Basta apenas que abras o coração e deixe que o Espírito Santo do Senhor manifeste-se. Glórias! Fui crucificado com Cristo. Esta foi uma afirmação, irmãos, que o levou a anunciar a grandeza de Deus, que levou a falar do poder do Senhor, um poder que dissipou as trevas, um poder que quebrou cadeias, um poder que libertou pessoas do pecado, um poder que o levou a sofrer, sim, sofreu bastante, mas estava no pacote da renúncia. Ele renunciou o seu conforto, renunciou a sua zona de conforto, ele renunciou o seu bem-estar, ele renunciou a sua saúde, ele renunciou a sua liberdade, renunciou os seus recursos financeiros, porque ele entendeu que o mais importante era anunciar as grandezas de Deus. Glória! Eis o caminho para cada um de nós. Eis o exemplo do amado Jesus. Nós precisamos, crucificados com Cristo, mudarmos por completo o nosso padrão de vida, para que o nome santo do Senhor seja exaltado na nossa vida, seja exaltado, que o padrão de Deus, o querer do Senhor, a glória do Eterno nos envolva de uma forma grandiosa, de uma forma poderosa. Aleluias! Amados, mas o apóstolo Paulo, na sua comunhão com o Senhor, ele escreve um pouco mais. E no versículo 20 ele inicia dizendo: já não sou eu quem vive. Olha só. Já não sou eu quem vive, mas quem vive? Cristo vive em mim. Glórias! Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Irmãos, os padrões de Deus, o padrão de Deus, não são tão elevados a ponto de não alcançarmos. O Senhor Deus não é hipócrita, o Senhor sabe das nossas limitações, Ele sabe das nossas fraquezas, o Senhor conhece a nossa existência e Ele fala através do apóstolo aquilo que nós podemos alcançar. O Espírito Santo deixa registrado aquilo que é totalmente possível de ser alcançado pelos pobres mortais que somos nós. Nós podemos alcançar a glória do Senhor. E a exemplo deste homem afirmarmos: já não sou eu quem vivo. Glórias! Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo Jesus. É Cristo Jesus. Irmãos, quando Cristo passa a fazer habitação no nosso coração, e isso acontece através da presença do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo habita em nós, quando o Espírito de Cristo habita em nós, nós com certeza vamos buscar, irmãos, cada dia mais conhecer o Senhor, porque queremos nos aperfeiçoar. Será um prazer buscar a perfeição que Deus tem para cada um de nós, e essa perfeição é estreitar a nossa unidade, estreitar a nossa comunhão, é nos parecermos com o Senhor, é andarmos conforme a vontade do Senhor. Irmãos, Cristo precisa viver na minha vida, eu preciso abrir mão do meu ser, eu tenho que renunciar à minha existência, a exemplo do apóstolo, a exemplo de Cristo,
que renunciou à glória para que eu pudesse hoje estar aqui com vocês, testemunhando do poder de Cristo. E a partir do momento que eu entendo essa necessidade, entendo, amados, que eu preciso de uma mudança, de uma restauração, de uma cura, que eu preciso passar por um novo nascimento, eu preciso passar por uma nova realidade, uma realidade diferente daquilo que o mundo tem, uma realidade diferente da minha vida sem Cristo. Eu preciso ser algo diferente. É necessário que haja uma linha divisória deste lado, meu passado, minha vida de pecado, minha vida sem Cristo, minha vida separada de Cristo, minha vida mergulhada nos meus sonhos, nas minhas imaginações, nos meus pensamentos, uma vida mergulhada na utopia da existência, e deste lado, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, uma vida na qual Cristo Jesus é aquele que dirige, uma vida dominada pelo Espírito Santo do Senhor. Oh, glórias! Eu tenho que optar, irmãos. Não há como andar em cima da linha ou em cima do muro. Ou você anda de um lado ou do outro, e é melhor andar do outro lado. Oh, glórias! Do lado do Senhor. Sairmos do caminho deste mundo, do levar-se pelo esse mundo, e andar por aquele caminho que é o de Cristo, levado pelo Espírito Santo do Senhor. É assim que Deus quer, é assim que o Senhor quer. Amados, a partir do momento que nós entendemos essa verdade, a santidade será uma necessidade. Nós vamos correr atrás da santidade. O interessante é que a santidade não é algo que cai do céu. Eu vou receber a santidade. Senhor, faz-me santo. Oh, meu Deus, me dá santidade. Senhor, eu quero santidade. Você ora, você jejua. Senhor, eu preciso ser santo. Dá-me santidade, Senhor, dá-me santidade. Você não vai alcançar. Santidade não é dom, santidade é prática, santidade é vivência com Cristo, santidade é unidade com o Senhor, santidade é amar acima de todas as coisas aquele que nos amou a ponto de morrer numa cruz por nós. Santidade, amados, é optar em não fazer o errado, porque nós amamos aquele que ama o certo. Esta é a verdade, é assim que Deus quer. Não é um dom que você recebe dos céus, não é Deus que vai te fazer santo, não, é você que vai buscar, e você é santificado no sangue de Cristo, você é purificado no sangue de Cristo, a partir do momento que você passa por essa experiência diferente com o Senhor. O Espírito de Deus há de habitar no teu coração. Oh, glórias! Jesus há de habitar no teu coração, e você há de ser impulsionado pelo Espírito para aquilo que é bom, para aquilo que é agradável, para aquilo que o Senhor tem prazer. E é assim que a palavra nos afirma. Irmãos, não há santidade sem luta. Você quer ser santo, mas não quer lutar? Você não vai entrar no reino dos céus. Você quer ser santo, mas não quer pagar o preço? Não conseguirás entrar no reino de Deus. Não há santidade sem luta. Não te deixes enganar. A santidade tem um preço. A santidade tem um preço. Nós acostumamos com a ideia que salvação é grátis. Salvação é 0800. Todo mundo diz, salvação é 0800. Salvação é grátis. É uma graça imerecida. Sim, salvação é grátis. Cristo morreu na cruz para que você fosse um com Ele. Veja aí, olha só, a salvação é grátis, porém tu precisas ser um com Cristo Jesus. E ser um com Cristo Jesus é exatamente isto, é abster-se do pecado, das coisas imundas, daquilo que o Senhor rejeita, para que o nome santo do amado seja exaltado, para que você olhe para o espelho e veja além da tua imagem, além do teu reflexo, você veja Jesus em atos e ações. Oh, glórias! Irmãos, não há santidade sem renúncias. Não há santidade sem renúncias. Muitas vezes nós nos agarramos a coisas tão pequenas, tão efêmeras, tão sem valor, tão improváveis.
Se você contar para alguém que, eu estou agarrado nisso aqui, isso aqui é mais importante para mim, talvez a pessoa, mesmo sem conhecer Jesus, possa olhar para ti e falar: poxa, mas isso te segura? Qual o valor dessa prática? Qual o valor dessa coisa? Se compararmos evidentemente com a salvação ou com o castigo eterno, nós precisamos, amados, entender: se não houver renúncia, é impossível que haja salvação. Não te enganes. Olha só, deixa-me falar algo para você aqui. É melhor você andar por aí, sem nada na tua vida, morando debaixo de uma ponte, alimentando-se com o mínimo possível, mas herdar o reino dos céus, do que possuir todas as coisas que essa terra possa oferecer e padecer eternamente no inferno. Foi exatamente isso que ocorreu com Lázaro. Lembra-se da história de Lázaro? Quem era Lázaro? Não o que foi ressuscitado, o outro, o do rico. Ele estava onde, gente? Alguém lembra? Ao pé da mesa, comendo aquilo que sobrava. E onde está Lázaro hoje? Na glória do Senhor. Na glória. Oh, glórias! Nós precisamos aprender que não há nada mais importante sobre a face da terra, pelo qual possamos renunciar Cristo na nossa vida. Mas é preciso renunciar à vida, para que Cristo habite no nosso coração. Irmãos, sem rendição, sem que haja uma rendição, você render-se aos pés do Senhor, sem que haja um conserto de vida, sem que haja um separar-se das coisas que não têm valor, é impossível agradar a Deus. É impossível agradar ao Senhor. É impossível agradar ao Todo-Poderoso. E é exatamente isso que Paulo diz: assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Sabe por que Paulo disse isso, irmãos? Mais uma vez, porque ele tinha tudo que esse mundo poderia oferecer. E olha que naquele tempo é bem diferente de hoje. Bem diferente. Para alcançar o status que aquele homem tinha, primeiro ele precisava ter nascido numa boa família, numa família que tivesse nome em Israel. Segundo, situação financeira relativamente boa para estudar. Veja, não era tão fácil. Não era como hoje, que todos estudam. Não era como hoje, que teoricamente todos têm a mesma possibilidade. Você talvez possa candidatar-se a prefeito e ser eleito, mas quem é você? Talvez você não tenha uma família, você não tenha um nome tradicionalmente político, porém você tem essa possibilidade. Nos dias do apóstolo Paulo não era desta forma. Era a graça do nascimento, a graça da família, a graça do nome. E ele deixou tudo para trás. Porque ele entendeu que Jesus era melhor do que viver aquilo que o mundo tinha a oferecer. Irmãos, não há semelhança de Cristo sem o desejo de querer agir e ter uma vida santa com Ele. É impossível que haja uma semelhança de Cristo, mais uma vez o espelho. É impossível que você veja, consiga enxergar a semelhança de Cristo sem que haja o desejo de querer ser tal qual Ele é, de viver a santidade, de viver uma vida pura, de viver a retidão. Irmãos, Cristo vive em mim. Nós abrimos a boca e proferimos esta verdade. Verdade na vida de alguns, mentira na vida de outros. Porém, proferimos a sentença: Cristo vive em mim. Mas, vamos lá, Cristo de fato vive em você? Não seja bom consigo mesmo. Nós somos bons conosco mesmo. Nós somos bonzinhos. Aí nós vamos entrar com umas amenidades na vida da gente. Umas amenidades.
Ah, mas o Senhor sabe. Ah, mas o Senhor conhece. Ah, o Senhor sabe que eu não consigo. Ah, o Senhor sabe disso. O Senhor sabe daquilo. Ou seja, você tira dos teus ombros a responsabilidade e joga sobre os ombros do Senhor. É tipo assim: Senhor, a culpa é tua. Tu sabes que eu sou carne, carne peca e eu não consigo. A culpa é tua, Jesus. Se vira para me salvar. Não funciona dessa forma. Não funciona. A graça do Senhor é totalmente alcançável por todo ser humano, do mais simples àqueles que se consideram mais importantes. A graça do Senhor alcança a todos sem limitações. Mas há outro aspecto que Paulo refere-se. Veja, olha só que interessante. Nós precisamos reconhecer diariamente o sacrifício feito com Cristo. E ele diz, ainda no versículo 20: e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ô bênção! O que é que Paulo está dizendo, irmãos? Ele está afirmando que ele reconhecia o sacrifício de Cristo, que ele levava a sério o sacrifício de Cristo, que ele valorizava o sacrifício de Cristo, que ele dava importância ao sacrifício de Cristo, que ele entendia que não havia nada maior, nada mais importante, nada mais precioso, nada mais caro, nada mais, oh meu Deus, não há palavras, do que o sacrifício de Cristo Jesus na cruz. E ele diz: esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amados, nós precisamos vigiar bastante. Quando Cristo foi crucificado, existia uma galera, e era, difícil mensurar, mas 99%, 98%, uma maioria que clamava: Barrabás, Barrabás, Barrabás. O que aconteceu com essa história? Jesus foi condenado. Não foi assim? Soltaram a quem? Barrabás. Irmãos, quantas vezes por dia estão falando: Jesus, eu pedi foi Barrabás, você foi para a cruz, tem nem aí. Sabe quem faz essa afirmação, irmãos? Aqueles que se dizem conhecedores de Cristo. Sabe como é que o fazem? Rejeitando a mensagem de Cristo Jesus. Rejeitando a mensagem de Cristo. Quando o homem, quando eu, você, quando nós deliberadamente rejeitamos a mensagem de salvação, rejeitamos o sacrifício de Cristo, rejeitamos o que o Senhor fez por mim, a graça, o cuidado, o amor, oh meu Deus, o zelo dele para com essa pobre alma. Quando eu rejeito isso, irmãos, eu estou a exemplo daquela maioria naquele dia. Solte Barrabás, porque Barrabás é melhor do que Jesus. Lamentavelmente, irmãos, essa é a verdade. E muitos estão hoje colocando a culpa em Deus, porque eles não querem Deus. E eles fazem parte do grupo que pediu Barrabás, porque não queria saber de Jesus. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Será que nós temos coragem de observar nossas práticas? Será que nós estamos vivendo à altura do sacrifício de Jesus? Será que estamos vivendo à altura do sacrifício de Cristo? Amados, o sacrifício de Cristo é impossível determinarmos a grandiosidade. É impossível, é impossível. Por mais que você tenha a tua mente aberta, você não vai entender a profundidade, a grandiosidade do sacrifício de Jesus
para com a tua vida, para com a minha vida. E nós temos, amados, de viver à altura desse sacrifício. Essa vidinha religiosa medíocre que muitas vezes nós levamos não nos conduzirá aos céus. Não nos conduzirá. Você pode até encontrar um monte de sacerdote por aí, amenizando a realidade da palavra, usando palavras que são agradáveis aos ouvidos, porém que não refletem a mensagem de salvação, a mensagem de restauração. É necessário reconhecer diariamente a expiação de Jesus. É preciso reconhecermos diariamente que Ele deu a sua vida por nós. E que não são os nossos merecimentos ou capacidade que há de mover o coração do Senhor em nosso favor, mas uma dedicação, uma consagração, uma doação à presença verdadeira do Senhor na nossa vida. Irmãos, Jesus entregou-se por amor. Jesus entregou-se por amor. Foi o amor que fez Deus entregar Jesus por você e por mim. E nós temos que reconhecer esse sacrifício do eterno a cada instante da nossa vida, a cada segundo da nossa existência. Oh, meu Deus! Será que nós temos lembrado do sacrifício de Cristo a cada instante da nossa vida? Será que você trabalhando lembra-se do sacrifício, ou seja, da salvação de Cristo, do senhorio de Cristo na tua vida? Será que quando acordamos, logo pela manhã, quem sabe, uns de madrugada, outros um pouco mais tarde, mas será que quando acordamos, qual a primeira atitude? Lembrar-se de Cristo? Entregar-se a Ele? Renovar a tua aliança com o Todo-Poderoso? Nós temos que estarmos sempre atentos ao grande sacrifício de Jesus. Afinal de contas, Ele se entregou por mim, Ele se entregou por nós. O apóstolo Paulo, irmãos, fica aí a evidência que ele reconhecia diariamente que a sua nova vida era resultado do grande amor de Deus. Oh, glórias! Que havia enviado o seu único filho para morrer numa cruz, de forma particular pela sua vida, também particular pela nossa vida. Ele reconhecia isso e ele valorizava esta verdade. E ele abria sua boca e afirmava sem medo de errar: Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Irmãos, nós temos que nos deixar crucificar com Cristo. Nós temos que nos deixar crucificar, rejeitando o padrão, rejeitando os padrões desse mundo, rejeitando o pecado, rejeitando aquilo que não agrada ao Todo-Poderoso. E rejeitar o pecado leva-nos a uma vida nova, de amor para com o Todo-Poderoso. É necessário que o nosso agir seja como o agir de Cristo, como o agir de Cristo. Afinal de contas, eu tenho que entender que já não sou eu quem vive, mas é Cristo que deve viver na minha vida. E isso diariamente tenho que reconhecer e colocar em prática. Ainda, amados, eu não posso perder de vista o grande sacrifício de Cristo para com a minha existência. O grande sacrifício de Cristo para com a minha vida. Eu não posso fazer parte do grupo que pediu pela soltura de Barrabás, pela liberdade de Barrabás. Eu preciso estar no grupo daqueles que morreram na cruz com Cristo Jesus, que aceitaram a mensagem, entenderam o sacrifício de Cristo, renunciaram ao pecado, às práticas pecaminosas, renunciaram a este mundo
para que o nome santo do Senhor fosse e seja honrado na vida, no dia a dia. Eu preciso fazer parte do grupo daqueles que olham para o espelho. Vou contemplar o meu reflexo, mas eu tenho que olhar além do reflexo. Eu tenho que olhar além. Eu tenho que ver atrás do reflexo. Jesus na minha vida. Jesus, meu viver em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Assim teremos uma vida feliz com o Senhor. Ele mudará a nossa sorte, nos envolverá, nos dirigirá. Seremos alegres e felizes, porque é o espírito de alegria que há de dominar o nosso coração. E assim, amados, a nossa vida será completa, será perfeita, e logo, logo estaremos com Ele na glória. Amém? Que nós possamos nessa noite pensar bastante. Será que de fato Cristo vive em mim? Será que de fato Cristo vive em mim? Antes de você dormir, antes de você deitar na sua cama, busque essa revelação de Deus para a tua vida. Se porventura você constatar que não está tão legal, arrependa-se, confesse os teus pecados, acerte com o amado Jesus. Oh glórias! Vamos orar. Amado Jesus, eu quero clamar que Tu venhas falar conosco através dessa palavra, Senhor. Plantá-la no nosso coração, para que nós possamos entender a Tua mensagem, que possamos renunciar à nossa própria vida, a exemplo do apóstolo Paulo, a exemplo maior de Cristo Jesus, que renunciou tudo, porque me amou, que eu possa amar Jesus como Ele me amou. Oh meu Deus, ajuda-nos para que nós possamos entender essa necessidade, e que tenhamos, Pai, o prazer de viver a Tua verdade. Oh Senhor, fala com cada um de nós, fala Senhor, fala conosco. Esse é meu clamor em nome de Cristo Jesus. Amém. Aleluias. Vivos, vivo o nosso Deus. Vivos na rádio Vivos. Vivos, vivo o nosso Deus. Mensagem 1011.